Eu gosto de conversar com quem tem o que dizer para mim. Eu fui doutrinado desde a infância a conversar com os mais experientes. E tenho boas lembranças de Jaconé, onde eu passava as férias escolares no mês de janeiro, juntamente com o meu saudoso avô. E ali ele contava as histórias, as experiências que ele teve quando jovem, a experiência que ele teve quando ainda católico apostólico romano, e ele perturbava a ideia do padre porque queria ler a Bíblia, e o padre sempre falava para ele que ele não poderia ler a Bíblia, porque se ele lesse a Bíblia ele iria ficar maluco. E não é que ele ficou maluco, ele leu e realmente abandonou a Igreja Apostólica Romana e se voltou para o Senhor. Então, ali ele me desenvolvia a fé, porque lia a Bíblia comigo, orava comigo. Então, era a minha base de sustentação, sempre foi aquele homem. Não tinha o ginásio completo. A época era ginásio que se falava, né? Mas era mais do que pós-doutor em fé. Não vivia as ansiedades que muitas vezes nós vivemos nos nossos dias. Nem mesmo a iminência de perder uma perna. E ele sempre orava ao Senhor: Senhor, eu quero ir para o Senhor, mas com todo o meu corpo perfeitinho, eu não quero perder nenhum membro, nenhum órgão. E assim o Senhor fez, e assim o Senhor o abençoou, e assim o Senhor o levou. E a convivência com esse homem era boa demais, porque ele tinha muita coisa a passar, e ele era um homem que não me deixava ter medo de nada. E ele dizia para mim: você não pode ter medo de nada. Mas vô, como é que não é ter medo de nada? E eu morria de medo de escuro. A casa, o terreno era muito grande, 12 por 30, e aí na parte de trás ele plantava de tudo que você possa imaginar. O avô plantava, e vez por outra ele sabia que eu tinha medo do escuro, me pegava 9, 10 horas da noite: vamos lá atrás, porque eu preciso de ver como é que estão. Mas vô, como é que vai ver plantação essa hora da noite? Não, tem uma lanterna aqui, você vai junto comigo. Ele já estava querendo doutrinar e ensinar que eu não poderia ter medo do escuro e vencer o medo do escuro. Quando eu vou mergulhar na palavra do Senhor, eu gosto de conversar com quem tem o que dizer também. E de Gênesis a Apocalipse a gente tem homens e mulheres que tiveram o que dizer para a gente e ensinar para a gente. Se nós vamos parar para conversar com o mestre por excelência, nossa, temos tudo. Mas eu costumo, às vezes, conversar com aquele que, de repente, tem os mesmos sofrimentos que eu tenho, as mesmas agruras, os mesmos reveses, os desertos. E aí, quando eu me deparo, com estes personagens, ali eu absorvo um pouco das lições que a palavra do Senhor vem nos trazer. Eu gosto muito do livro dos Salmos, gosto de toda a Bíblia. Gosto muito do livro dos Salmos porque chama muito a atenção para aquilo que nós vivemos diariamente. Mas eu gosto também de alguns que ensinaram com as suas vidas e ensinaram com o ensino à distância. Achamos que o ensino à distância é um privilégio nosso, mas não. As cartas escritas pelo apóstolo Paulo já era, naquele tempo, um EAD. Ele fazia o ensino à distância, onde ninguém nunca pensava nesse negócio, e já era feito, já era produzido. E eu convido você, então, a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 4 até o versículo de número 7. Vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, é a palavra do Senhor. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta aos irmãos em Filipos, ele escreve essa carta endereçando aqueles irmãos para que eles se mantivessem firmes na fé, para que eles continuassem com o amor fraternal, para que eles continuassem, então, na trilha da qual a igreja não pode sair. Qual seja a do amor? Que ficassem bastante atentos aos falsos profetas, que estavam querendo impor o ensino judaizante àquela igreja. Digno de nota é perceber que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, aqueles irmãos ali de Filipos, ele está preso em Éfeso. Preso, quase cego, algemado, sofrendo. Lembra que no início eu falei que eu gosto muito de conversar com quem tem a oferecer alguma coisa? Pois bem, esse homem que está preso, algemado, quase ficando cego, e eu fico aqui a imaginar o quão não era doloroso para o apóstolo Paulo, um homem pós-doutor, muito letrado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, acostumado a escrever, acostumado a produzir, e nesse exato momento, então, limitado pela enfermidade, acuado pelas circunstâncias, mas ele diz e começa a dizer para a sua igreja amada, uma igreja pequenina ali de Filipos, mas que nunca deixou de ofertar, nunca deixou de abençoar a sua vida. Ele escreve para aqueles irmãos o seguinte: alegrai-vos no Senhor, fiquem alegres. Aonde esse homem estava? Numa pousada? De férias? Desfrutando de um local tranquilo, prazeroso, as aves cantando? Não. Sofrendo, apertado, angustiado. Mas naquele momento, então, sabedor da sua missão, sabedor daquilo que deveria fazer e continuou fazendo, ele abençoa os seus irmãos porque ele tinha aprendido com quem sabe ensinar. E Jesus, certa feita, disse: no mundo vocês terão aflições, vocês precisam de ter bom ânimo. Paulo bebeu numa fonte que daria o suporte para que ele então pudesse caminhar toda a sua caminhada de fé. Nós olhamos para o apóstolo Paulo então num ambiente tão difícil, angustiante, que poderia ocasionar uma ansiedade tremenda. Nós vemos o apóstolo Paulo começar dizendo o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí eu queria chamar a tua atenção para que, como eu e você, vamos conseguir vencer as ansiedades da nossa caminhada. De que forma nós vamos conseguir? Como nós vamos passar por isso? Como nós vamos suplantar esses momentos? Paulo estava dirigindo a sua carta a crentes que também ficam abatidos, desanimados, tristes. Paulo, então, procura, com a sua carta, orientar aqueles irmãos para que eles, então, vencessem esse ambiente, para que eles, então, pudessem ter a certeza de que aquilo que se vivencia de fé, de fato, não pode ficar tão somente na fala. Tem que ser vivenciada na experiência, tem que ser vivenciada no testemunho. E eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos de dar resposta, não somente com a nossa voz, mas principalmente com as nossas atitudes. E aí o apóstolo Paulo, então, começa a dar algumas lições para a gente no texto. Eu queria que você acompanhasse. A primeira lição que eu chamo a tua atenção na noite desse dia, Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, completando 28 anos, já começando a chegar na idade amadurecida, adulta, podemos assim dizer.
A primeira lição que a gente tira do texto é a seguinte: em momento de ansiedade, momento de dificuldade, a gente precisa de procurar o especialista. Quando você vai fazer uma anamnese na frente de um clínico geral, ele então, identificando que o problema não é da competência dele, ele vai lhe encaminha para um especialista. Se tu estás sentindo problemas nas suas vistas, dificilmente você vai procurar um dermatologista. Se tu estás sentindo uma dor no seu joelho que está ali te incomodando tremendamente, dificilmente você vai procurar um cardiologista. Por que será que quando eu e você muitas vezes estamos sendo apertados, sofrendo, a ansiedade parece que está tomando conta de todo o nosso ser, por que será que muitas vezes nós procuramos o caminho errado? Por que será que muitas pessoas, ao acordar no dia de amanhã, elas já irão colocar os famosos emotions, ou no Facebook, ou no Instagram, com a carinha triste? Por que será que o primeiro a ser procurado não foi o Todo-Poderoso? E aí o texto nos diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus deve ser o primeiro a quem nós vamos dar conhecimento da nossa vida e do nosso problema e da nossa ansiedade. E aí você pode ser um crítico, e aí você vai virar e dizer para mim: mas reverendo, Deus não sabe de tudo? Sim, querido, querida, Deus sabe de tudo, mas pode ser que Ele não sabe de você o que você está passando. E Deus está extremamente interessado em saber do que eu e você estamos passando. Porque se tem alguém que entende de gente, é aquele que fez gente. E aquele que fez gente sabe solucionar o problema da gente. Esse é Deus. E aí, quando eu procuro especialista, então, eu faço valer aquilo que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Olha que bênção, irmãos. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Quando a gente começa a conversar com pessoas, não sei se vocês já pararam para poder fazer esse exercício, o pastor faz muito isso. Quando você está ali ouvindo uma pessoa se derramar diante da tua presença, eu estou ali e falo assim: meu Deus, eu sou essa pessoa também. O sofrimento dela é muito parecido com o meu. Mas enquanto a pessoa vai falando, parece que a palavra vai fervilhando dentro de você, e você vai começando a lembrar de alguns versículos, você vai começando a lembrar daquilo que Deus tem produzido, você vai começando a lembrar da tua devocional, porque, irmãos, se somos chamados pelo Senhor a dar conhecimento a Ele de tudo que nós estamos passando, Ele deve ser o primeiro a falar com a gente no início do nosso dia. Mas vamos combinar uma coisa: de repente, a primeira coisa que nós metemos a mão para ver é o celular, se tem alguma mensagem. Deveria ser o contrário. Eu quero abrir a palavra, porque a primeira mensagem que eu quero receber é do Todo-Poderoso. Ele tem que falar comigo. Ele tem que dizer para mim como é que será o meu dia. E aí, então, o apóstolo Paulo ensina para mim e para você que a solução pode estar ao nosso alcance. Eu posso tateá-la aqui, está aqui, ao meu alcance, mas eu tenho que primeiro consultar o especialista. Deus Todo-Poderoso, é para eu fazer isso aqui? De verdade, o Senhor me orienta a caminhar por esse caminho, a tomar essa decisão? Senhor, eu estou aqui, vivendo uma ansiedade tremenda, cuida de mim. Quando te sentires ansioso, procura imediatamente aquele que pode resolver o seu problema, porque aquilo que é impossível para mim e para você, Jesus disse que é totalmente simples para aquele que faz do impossível se tornar possível e se tornar bênção na nossa vida. Segundo, olhando ainda para o texto, após a procura do especialista por excelência, que é o Deus Todo-Poderoso, nós temos então aqui o apóstolo Paulo apontando para nós. E aí, quando nós procuramos um médico, o médico vai e prescreve o remédio. E é interessante perceber que o remédio que o apóstolo Paulo prescreve aqui é a oração e súplica.
São remédios que nós devemos usar, e esse remédio não tem contraindicação. Quanto você mais usa, melhor você fica. Não tem efeito colateral que vai lhe fazer mal. Não existe. Oração e súplica. Salta-me os olhos perceber, irmãos, que nos 3 anos de ministério de Jesus nessa terra, o que mais ele fez não foi curar gente. O que mais Jesus fez em 3 anos de ministério foi falar com Deus. O que mais ele fez foi conversar com um especialista. Será por que Jesus agiu dessa forma? Interessante é perceber que a ciência já começou a dizer para a gente aquilo que a gente já sabe. A pessoa que vive uma vida piedosa e ora e fala com Deus, ela tem a sua vida facilitada. Por que será que eu e você, conhecedores desse remédio específico, nós muitas vezes não temos utilizado dele, dia após dia? Como é que tem sido a sua oração? É uma conversa franca, sincera e aberta com o Todo-Poderoso? Ou é aquela oração que muitas vezes só fazemos na igreja, no momento da liturgia? Não pode ser assim, irmãos. A oração tem que ser uma conversa livre e aberta com Deus. Na certeza de que Ele ouve as nossas petições, na certeza de que Ele ouve as nossas súplicas, na certeza de que Ele responde o nosso clamor. E é interessante perceber também que o apóstolo Paulo ele vai ensinar que a oração ela tem um quê a mais. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Tudo aquilo que aflige a minha e a sua vida deve ser levada diretamente a Deus em oração. Oração e súplica, meio de graça. Oração, meio de graça. É um meio pelo qual Deus deu a mim e a você para que nós pudéssemos ser abençoados. Mas é interessante olhar para o texto e perceber que a oração aqui, ela tem um quê a mais, e o quê a mais é a ação de graça. Percebe quando você pede alguma coisa? Pede. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você o seguinte: pede e já agradece, porque você já recebeu. Mas pastor, não recebi ainda não. Mas agradece. Somos orientados pela palavra do Senhor a agradecer, ações de graças, dentro da oração. Eu vi que os irmãos aqui da igreja do bairro Imperial têm um dia da semana que tem oração e o café. Não deixem de vir. Eu vi que o coral, conforme o pastor falou, tem vaga no coral, tá, gente? Porque no coral você canta e você ora também. Ora cantando. Cantando a gente ora. E para finalizar, eu disse que quando o culto começou, Deus já estava falando. E a gente começou assim: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. E aí depois a gente disse o seguinte: é meu, somente meu, todo trabalho. E o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho? A última lição no texto, verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Procura-se o especialista, recebe-se o remédio e repousa. Não é isso que muitas vezes o médico prescreve para aquele que faz uma cirurgia? Vá para casa e repouso absoluto. Por que será que muitas vezes eu e você, a gente não consegue descansar? Por que será que a gente não deixa Deus ser Deus? Porque é isto que está expresso no Salmo 46, no verso de número 10. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus.
é baseado nesse salmo que Lutero compôs Castelo Forte. E diz a história que ele canta esse cântico umas 3 vezes. Ele canta quando ele sabe que 3 jovens foram queimados. Ele canta quando ele é perseguido. E aí, irmãos, no momento de ansiedade, que muitas vezes nós vivenciamos, nós temos aqui, dado pelo Todo-Poderoso, através do nosso irmão apóstolo Paulo, a lição. Vamos descansar no Senhor. Mesmo ansioso, o crente em comunhão com Deus, quando ora especificamente por uma aflição, ele já está descansando no Senhor, porque ele já agradece, porque antecipadamente Deus já o abençoou. E aí, quando então a gente recebe essa bênção, desse repouso absoluto, o crente, o cristão sabe que Deus está no comando de tudo, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser fazer, na hora que Ele quiser fazer e da forma que Ele fizer. É bom, é perfeito e é agradável para nós. Quando te sentires ansioso, ansiosa, converse logo com Deus, mesmo que a solução esteja ao seu alcance. Fale com um especialista, busque a solução que só pode vir dele. Converse objetivamente, não faça rodeios, não tem como rodear com o Senhor. Não tem. Nós precisamos de ser honestos. Senhor, está machucando aqui, está doendo aqui, eu não estou mais aguentando essa situação aqui. Senhor, por favor, me ajuda. Agradeça antecipadamente pelas providências que Deus já está tomando na história da sua vida, na história da sua família, na história da sua igreja. E aí descanse no Senhor. Eu encerro com o pastor Paulo César em uma das suas brilhantes composições musicais, e ele vai dizer o seguinte: descansa no Senhor, espera nele, pois ele é a tua salvação, ele é o teu castelo. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o teu refúgio na tribulação. Confia no especialista. Confia no especialista. E ele agirá, e que Deus nos abençoe.